Uma outra objeção ou dor aqui, que é bem comum para o exercício da atividade, é bandido não tem dinheiro para pagar o advogado. Eu acho que essa dor aqui, ou essa objeção, ela é respondida somente pela mudança dessa palavra de bandido para acusado. Porque não é só bandido que comete crime. Existem pessoas de bem que trabalham e às vezes realmente cometem um crime, mas um fato isolado na vida. Isso não impede que a pessoa tenha dinheiro ou que a família da pessoa tenha dinheiro para pagar o advogado. A liberdade é o segundo bem, é o terceiro bem talvez, mais importante, né? Que é, para mim é a vida, a saúde, depois a liberdade. É o terceiro objeto aí jurídico mais importante do nosso ordenamento jurídico. E quanto equivale a liberdade de uma pessoa? Quanto que vale a pessoa responder ao processo em liberdade e às vezes, mesmo se condenado, ele não ser preso? E isso daí que entra a grande importância do advogado criminalista. Porque a gente, até pela experiência prática, o que acontece às vezes? Às vezes acontece da pessoa responder ao processo preso e o juiz, ao sentenciar, ele revoga aquela segregação cautelar e permite que o acusado recorra em liberdade. E por que isso acontece? Porque às vezes o crime que a pessoa é condenado, efetivamente condenado, a pena daquele crime é inferior a 8 anos. Então, às vezes, pode acontecer da pessoa responder ao processo preso e na sentença o juiz, quando sentenciar, ele, mesmo condenando, ele revoga a prisão. Por que isso? Porque a pena, se for abaixo de 8 anos, o regime, em regra, se a pessoa não for reincidente, vai ser semiaberto ou até mesmo aberto, dependendo da pena. Então não se justifica, aí, ao entendimento do STJ, inclusive, né, do STF também, não se justifica o regime semiaberto com a manutenção da segregação cautelar. Então, às vezes acontece o juiz na sentença solta, mesmo condenando. Então, se a gente parar para pensar, se o réu é sentenciado, é condenado pela prática do crime, e mesmo condenado, o juiz na sentença ele solta por causa da pena, abaixo de 8 anos, se o acusado não for reincidente. Então, qual é a justificativa dele ficar respondendo ao processo preso? Não tem justificativa, ao meu ver. E às vezes, para impedir que isso aconteça, somente se tiver algum advogado preparado, criminalista preparado, e que vá atrás e que reúna os elementos necessários para demonstrar que é sim o direito daquela pessoa estar respondendo aquele processo, mas respondendo aquele processo em liberdade. Então veja a importância de um advogado criminalista, porque muitas vezes o que esse advogado criminalista consegue, e esse advogado pode ser você, é impedir que aquela pessoa, o acusado, ele seja preso. Então, ainda que venha a ser condenado, é possível que ele venha a ser condenado, bem, eu diria até bem provável que ele venha a ser condenado, e que, mesmo que transitado em julgado uma sentença penal condenatória, é possível que essa pessoa ela não venha a ser presa. Vai depender do regime fixado ali na sentença. Porque se for um regime semiaberto, na prática a pessoa ela se recolhe a uma casa aí de albergado, às vezes à noite. E em locais onde não tem, às vezes ele pode nem se recolher a qualquer tipo de prisão. Ele pode simplesmente se recolher em casa, ficar em casa, na casa dele. E na maior parte das cidades não tem estabelecimentos prisionais adequados para isso. Então, muitas vezes, o advogado criminalista que consegue garantir aquele cliente de responder ao processo em liberdade, muitas vezes significa que aquele cliente, mesmo condenado, mesmo tendo praticado aquele crime, mesmo a sentença tendo transitado e julgado, isso pode significar que ele nunca venha a ser preso por causa do regime da prisão. Então veja a importância de um advogado na vida de um advogado criminalista, na vida de uma pessoa que está respondendo pelo crime. E a pessoa, quando está respondendo por crime, mesmo que ele tenha cometido aquele crime, às vezes não, mesmo ou não tendo cometido, possivelmente ele vai estar na pior fase da vida dele. Então vai ter uma desestrutura familiar,
Às vezes, se a pessoa tiver ali emprego, for empregado, ele pode perder o emprego. Se ele for o dono da empresa, se ele não conseguir ter organizado a empresa de forma a empresa funcionar sem ele, pode ser que a empresa pare de funcionar. Já vi casos que a pessoa tinha uma empresa bem sucedida e a empresa parou de funcionar porque a pessoa foi presa. Ela se envolveu. A acusação é essa: a pessoa ingeriu muito álcool, bebeu muito, foi voltando para casa de uma festa e se envolveu em um acidente. Foi o causador do acidente e a pessoa que foi vítima veio a óbito. Foi sem intenção, né, sem aquele dolo direto, mas teve, no mínimo ali, o que se entendeu que a culpa. E aquela questão, por exemplo, pessoal, olha a diferença do dolo direto, pessoa com a intenção de matar, com aquele dolo eventual. Por exemplo, se a pessoa estiver embriagada, causar um acidente e a vítima daquele acidente vier a óbito, pode-se entender, o Ministério Público pode denunciar aquela pessoa pela prática de homicídio doloso, com dolo eventual, quando tem intenção de matar. E olha a importância do advogado criminal. O advogado criminal, pelo trabalho dele, ele pode desconfigurar esse dolo eventual com a intenção, esse dolo eventual, ou seja, teve a intenção, assumir o risco de produzir o resultado de morte, para fazer a desclassificação para um homicídio culposo. Olha a diferença de pena. Homicídio culposo, a pessoa não vai para a cadeia. Homicídio doloso, com dolo, ainda que seja com dolo eventual, ele pode sim ficar preso. E nesse exemplo que eu estou falando, que a pessoa era dona de uma empresa e se envolveu na prática desse crime, ele está respondendo ao processo preso. A denúncia foi que ele assumiu o risco de produzir a morte, porque ele estava dirigindo embriagado, em alta velocidade, e se envolveu num acidente e causou a morte. Então, assim, pessoal, veja a importância do advogado criminalista. Ele é a pessoa mais próxima do réu, da família do réu, é o único que às vezes pode fazer a diferença na vida do acusado.